dando bom dia a todos e obrigado pela participação. Temos aí uma sala virtual cheia, com uma manhã muito rica, tenho certeza, em conteúdo. É uma grande missão da Câmara Brasil-Alemanha trazer, junto com detentores de know-how, temas super quentes e que acreditamos que os nossos parceiros queiram se inteirar, queiram saber as novidades. E hoje nós temos um pessoal, um corpo de palestrantes bem rico. Gostaria de apresentá-los, então. A gente conta hoje com a participação da Caroline Hermann, que ela é German Desk Manager no grupo Deutsche Leasing. No grupo Deutsche Leasing temos também o Daniel Coimbra, que é o Managing Director do grupo, e também o Fausto Ferreira Freitas Filho, 4 Fs, hein, Fausto? Head of Sales também no grupo, e entrando com a gente teremos o Breno Oliveira, que é sócio na Comexport e vai falar um pouquinho desse tema. Guilherme, posso Não... te interromper só um pouquinho? Eu estou com o Por Breno no favor. telefone aqui, ele está com alguma Claro. dificuldade para se conectar, eu estou orientando ele aqui, tá bom? Legal, maravilha. Bom dia, pessoal, desculpa. A gente vai, por favor, à medida que as apresentações e as falas forem rolando, fique à vontade para levantarem a mão ou até mesmo digitar a pergunta no nosso chat box ou até mesmo direcioná-la para mim no privado para eu realizá-la. Tudo bem? Eu vou, em paralelo, vou ajudar o Breno a conectar, mas, por favor, Caroline, Daniel, Fausto, o palco é de vocês e, por favor, a todos um bom evento, tá certo? Obrigada, Vieira. Bom dia a todos. A gente está bem feliz em poder participar aí desse evento. Ainda no formato virtual, né, a gente acredita que tem suas vantagens, né, de repente atingir um pouco mais de pessoas do que o evento presencial, mas a gente entende também que o presencial híbrido talvez seja o ideal, né, e a gente fica aí na expectativa de conseguir realizar um evento nesse formato no futuro próximo para se conectar ainda mais, né. Então, eu sou a Caroline, como o Vieira já apresentou. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, né? Vou compartilhar minha tela. Vocês podem, de repente, me indicar quando estiverem enxergando? Já apareceu aqui, Carol. Tá perfeito, Carolina. Beleza, obrigada. Então, vamos lá, né? A gente achou interessante trazer esse tema aí em parceria, né, com a Câmara Brasil-Alemanha, que nós fazemos parte, né? Estamos bastante presentes aí no dia a dia. A gente acredita, né, nessa troca, nesse compartilhamento de informações entre os associados e também com a Comexport, né, que é nosso parceiro de longa data. Então, logo a gente consegue fazer um link aí entre a Deutsche Leasing e a Comexport, né, que tem tudo a ver no tema que a gente está buscando trazer hoje, que nada mais é do que compartilhar um pouco de informação aí do que a gente tem de know-how, né, sobre esse mercado de financiamento de máquinas e equipamentos justamente importados da Alemanha, né? Então, vou dar início aqui à nossa apresentação. O Fausto e o Daniel, que estão presentes aí no nosso webinar, vão participar também. A gente vai dividindo um pouco os nossos assuntos aqui. Então, a ideia é para trazer, né, um conteúdo bem prático, né, do nosso dia a dia. Eu acho interessante trazer esse entendimento, né, de quem que é a Deutsche Leasing, como nós estamos organizados no Brasil e no mundo, né? Então, a gente sempre começa situando o pessoal, né, na quem é a Deutsche Leasing e o grupo, né, que nós fazemos parte, que no caso é o Sparkasse Finanzgruppe, né, um grupo alemão composto aí pelas caixas econômicas,
da Alemanha, né? Uma pergunta que eu acho um tanto curioso, mas é bem comum no nosso dia a dia, Deutsche Leasing é o Deutsche Bank ou não, né? Como que tá? Saiu do Brasil, não saiu? Então, é legal a gente começar deixando claro para as pessoas entenderem, né, o grupo que a gente faz parte. Não faz parte do Deutsche Bank, né? O nosso grupo financeiro é o Sparkasse Finanzgruppe. Essa foto aí que está na apresentação é a nossa sede na cidade de Bad Homburg, na Alemanha, né? Fica próximo ali de Frankfurt. E é legal a gente trazer um pouco do grupo para dar uma dimensão, né, do suporte que a gente tem por trás aí do nosso dia a dia, o que embasa o nosso conhecimento para poder operar nesse mercado, né? Caroline, então... só uma questão, Uhum. porque o toque não me deixa permitir faltar, mas se você, na sua apresentação, se você puder colocar o ocultar, porque aparece também que a informação do Zoom está compartilhando a tela. Perfeito. E a gente também vê o slide na sua totalidade. Obrigado. Obrigada pela dica aí. Bom, vocês vendo já tá ótimo, né? Não foi tempo perdido. Mas então aqui nesse slide a gente traz um pouquinho sobre dados, né, do grupo para trazer essa dimensão para vocês, né? É o grupo financeiro mais importante da Alemanha e da Europa, né? Quando a gente fala no grupo Sparkassen, a gente fala aí de um conjunto de mais de 500 empresas, sendo elas 376 caixas econômicas, né? E é legal trazer um pouquinho desse perfil, porque o perfil do grupo vai ser um direcionador de como que a Deutsche Leasing opera, né? Quais que são os pilares e o que baliza, né, o nosso perfil de atuação nos países, global, o nosso apetite de risco, né? Então, assim, um dado que é muito interessante é o volume de negócios, né, do grupo é muito alto, né, em torno aí de 3 trilhões de euros, né? Esse número está um pouquinho desatualizado, 2020, mas em 2021 foi nessa linha também, né? Outro dado importante desse slide que é interessante, na verdade, é que 40% de toda a poupança, né, de pessoa física na Alemanha está depositada no grupo Sparkassen, né? Então isso é interessante justamente porque eles sendo os nossos acionistas, a gente vai ter um compromisso, né, um comprometimento em fazer o bom uso, né, desse dinheiro para os nossos investimentos no mundo. Então, entrando um pouquinho no funil, né, a Deutsche Leasing é uma das empresas do grupo, né? Na parte inferior aqui do slide vocês podem ver outras empresas do grupo, né? Principalmente com atuação na Europa. No Brasil, a gente tem outras empresas irmãs, né, que atuam também no Brasil e na América Latina. E a questão assim da dimensão do grupo, né, é muito interessante. É quase 300 mil funcionários no mundo, mais de 16 mil agências, né? Então, são números bastante relevantes, né, e vão aí embasar toda a nossa atuação. Entrando um pouquinho mais no funil, né, vamos falar sobre o grupo Deutsche Leasing, né, que é uma das empresas do Sparkassen. Um dos principais pontos que a gente gosta de trazer é que, apesar do nome, né, a ideia do grupo é ser muito além do leasing, né? Então, as subsidiárias do grupo, elas estão divididas em diferentes segmentos, né? A gente tem aí uma empresa de factoring, que faz também gestão de recebíveis e seguro de crédito. A gente tem a Deutsche Anlagen Leasing, né, que é um financiamento de grandes projetos, né? Essa empresa é conhecida no mercado aí como DAL. Temos uma empresa que tem o foco em financiamento de veículos e gestão de frotas. Temos a Deutsche Leasing International, que é onde a Deutsche Leasing Brasil vai estar inserida, né? O segmento internacional da Deutsche Leasing, que está em 24 países, com um corpo aí de 2.500 funcionários. E também a Deutsche Leasing Sparkasse Mittelstand Business Area, que é, né, justamente a empresa que vai atender diretamente as caixas econômicas, né, nas soluções financeiras. O que são... Esse slide traz, assim, os principais pilares, né, da Deutsche Leasing como um grupo, né? A gente acredita em poder oferecer um pouco mais do que o leasing, né? Mas esses 4 pilares, eles vão compor todo
todo o nosso pensamento, né? Então, a gente acredita que a gente consegue oferecer mais conhecimento. Por quê? Porque é uma empresa que tem mais de 50 anos de experiência, né? A gente está presente aí em diversas indústrias, em diversos mercados, né? A gente tem aí como outro pilar a questão de ser mais do que a Alemanha, né? Fora da Alemanha, nós estamos em 23 países, ou seja, tem uma presença global muito interessante, né? Que a gente consegue dar o suporte local para todos os nossos clientes, seja tratando na questão de língua, né, que é uma barreira, tratando a questão que é muito específica de cada país, questões burocráticas, questões tributárias, né, com conhecimento local, que a gente acredita que faz toda a diferença, né? A questão do mais do que leasing, porque nós temos aí mais do que o leasing como produto financeiro, né? A gente vai entrar nesse detalhe, que eu acho que talvez seja, né, o ponto mais interessante para a gente, né? Explicar quais são os produtos que a gente opera hoje, né? E, claro, o que embasa tudo, que é a experiência e a força, né? De todo esse grupo alemão de longa data, de muita robustez econômica-financeira na Alemanha e no mundo, e vai dar todo o suporte aí de know-how e aporte financeiro aí para as suas subsidiárias no mundo. Seguindo aí um pouquinho, a gente vai entrar no detalhe aí de cada um desses pilares para justamente, né, ir nos situando no que embasa a nossa operação no Brasil. Então, na questão de mais conhecimento, a gente entra aí na questão de um extenso conhecimento em ativos, né? Porque sendo uma empresa que foi originalmente lançada como, né, para ser uma referência em leasing, a questão de conhecimento do ativo e do bem de capital que está sendo financiado é imprescindível, né? Se você já tem algum conhecimento de leasing, sabe que a máquina ou equipamento que está sendo financiado vai ser justamente a principal garantia dessa operação, né? Então, a Deutsche Leasing acredita que a gente precisa conhecer muito bem o mercado de cada um dos equipamentos que nós nos propomos, né, a fazer o financiamento, justamente pensando, né, numa questão de segurança, de mitigação de risco, de entender justamente o risco que nós estamos, né, dispostos a assumir. Então, a gente atua aí em todos esses segmentos, né, no mundo. No Brasil, claro, a gente tem uma força muito grande na questão de maquinário, né, seja máquinas para produção industrial, máquinas de usinagem, setor agrícola, construção muito forte aí nos últimos anos, né. E ali na parte do segundo, que envolve TI, tecnologia médica, também é um segmento que a gente considera bastante importante ainda na atuação do Brasil. E dentro dessa questão do financiamento de ativos, eu acho legal eu trazer também uma divisão interna do grupo, né, que nós temos, que são pessoas especializadas em atender, né, os fabricantes, né, atender as empresas que produzem essas máquinas de forma segmentada, né? Porque nós atuamos hoje com vendor business, né? Ou seja, a questão do vendor é uma classificação de empresas produtoras de máquinas e equipamentos que estão com uma presença global e conseguem atender de uma forma certa, de um certo padrão, né, no mundo. Então, a Deutsche Leasing acaba sendo o parceiro ou um dos parceiros principais, né, desses fabricantes no mundo, e a gente classifica esse segmento como vendor business, né? Então, vão ser empresas que possuem acordos globais, né, de parceria com a gente. E essas empresas não necessariamente são alemãs, né, mas são empresas que já existem aí um relacionamento estreito, de longa data, com acordos, né, já em place para a gente ter uma segurança maior. E aí a gente pode citar grandes fabricantes, alemães ou não, a gente pode citar aí o Grupo Liebherr, a gente pode citar Siemens, a gente pode citar empresas que não são originalmente alemãs, mas que possuem esse acordo global com a Deutsche Leasing, como, por exemplo, John Deere, né? E numa outra parte aí ainda na questão da nossa divisão de atender os fabricantes,
a gente tem o canal Germandesk, né, que hoje eu sou a pessoa responsável dentro da Deutsche Leasing, que atende justamente fabricantes que estão situados na região que a gente chama, né, o pessoal do mercado conhece muito esse termo, né, que é a região DACH, que inclui países como Alemanha, Áustria e Suíça. E esses fabricantes, eles podem usar o apoio do Germandesk para trazer uma atuação local no Brasil, né? Então, assim, nós damos todo um suporte para esses fabricantes alemães que possuem alguma subsidiária no Brasil, por exemplo, ou alguma empresa brasileira que esteja interessada em comprar um equipamento que é produzido na Alemanha, né, por um desses fabricantes que possivelmente pode já ter um relacionamento com a Deutsche Leasing na Alemanha, ou no Brasil também, exato. E o que faz diferença nesse canal é que a gente tem toda uma rede de apoio, né, de conhecimento, junto com especialistas do nosso time na Alemanha, que podem aí já conhecer o perfil da empresa, podem, de repente, já conhecer a matriz da empresa, né, de repente fica situada numa região em que a gente tem uma pessoa dedicada para fazer as visitas na Alemanha, então a gente tem um relacionamento muito próximo, né, a gente às vezes já tem um relacionamento fora do Brasil, e aqui acaba sendo assim uma porta de entrada e algo que a gente pode facilmente dar um suporte aí no melhor do conhecimento técnico, né? Então vamos avançar um pouquinho aqui, só para ilustrar, né, a nossa presença no mundo. Na Europa a gente está presente praticamente fisicamente com escritório em todos esses países, né? É uma presença bastante extensa, pensando muito nessa questão, né, até clichê, né, act global, think global and act local, né, então a gente está presente, a gente faz o atendimento local em todos esses países da Europa, a gente está presente na Ásia, na China, com escritório, e nas Américas, então, estamos aí presentes no Brasil, São Paulo, e estamos presentes também nos Estados Unidos, nosso escritório fica em Chicago, e muito recentemente estamos também presentes no Canadá. Então, a nossa atuação global é realmente bastante extensa. Na questão aí do pilar da experiência e força, né, a gente achou interessante trazer um pouquinho dos números do grupo, né, ainda também pensando em mostrar toda a solidez, robustez do grupo, pensando aí na questão de valores, né, que são bastante relevantes, por exemplo, no último ano a gente atingiu um volume de novos negócios de praticamente 10 bilhões de euros, né? Então, traz a força, esses números aí do nosso ativo trazem também uma noção de robustez e de momento financeiro bastante positivo para o grupo, mesmo considerando aí todo o cenário macroeconômico dos últimos tempos, a gente, por ter toda essa diversificação e atuação global, a gente consegue aí compensar de alguma forma e continuar crescendo aí ao longo dos últimos anos. Então, seguindo... Desculpa, sim? Mas eu coloquei aqui, né, na questão das mãozinhas levantadas, para o pessoal ficar à vontade, realmente, essa é a ideia. E temos uma aqui que é do Ricardo Pi. Olá, bom dia. Ricardo, tudo bem, por favor. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Verdade, sim, no nosso caso específico, nós somos uma empresa italiana que tem fábricas tanto na Itália quanto na Áustria, tá? Então, a gente tem alguns produtos que são fabricados na Áustria e outros na Itália. Na Áustria, nós temos um bom parceiro financeiro, que é a EOKB, né, o banco austríaco, que financia os projetos de máquinas aí para clientes brasileiros. Estamos falando de máquinas aí, valor mínimo a partir de 400 mil euros ex-works, tá? Já nas máquinas fabricadas nossas na Itália, nós temos um problema porque o banco italiano ele não está com tanto apetite para negócios na América Latina. Tá? Certo. E como são bancos públicos, eles têm essa restrição aí que o produto tem que ser ou italiano para o banco italiano ou austríaco para o banco austríaco. Tá? Eu queria saber, no caso de vocês, a gente já conversou no passado com o Deutsche Leasing aí, no passado a gente acabou me encaixando alguns projetos, tá? Mas eu queria saber se, no caso das nossas máquinas, porque você usou aí a Suíça e a Áustria como exemplo, tá?
No caso de máquinas italianas, você acha que a gente conseguiria financiar clientes brasileiros na modalidade de financiamento internacional com a Deutsche Leasing? Ricardo, Justamente. Qual que é a sua empresa e qual o tipo de máquina? A nossa empresa chama Durst. A gente é fabricante de máquinas de impressão industriais. Desculpa, Carol, eu te cortei. Você quer responder? Não, tranquilo. Obrigado, Ricardo, pela dúvida. Eu acho que é importante justamente a gente trazer essa questão prática, né? O que eu comentei sobre os países, sendo Alemanha, Áustria ou Suíça, é uma região muito específica que a gente atende, né? Que está na base aí, no core do nosso business, como sendo um suporte num canal especial, né? Sendo a empresa com fábrica na Itália ou na Áustria, a questão da Áustria entraria aí no nosso suporte através desse canal. Da Itália já não. A gente tem essa questão de poder fazer financiamento de equipamentos que não são originários desses países, mas claro que vão entrar aí algumas questões de políticas de crédito, orientação do grupo, que a gente precisa encaixar alguns critérios mínimos para a gente conseguir fazer o financiamento de máquinas que não são originalmente desses países. Ok. A gente pode entrar no detalhe. Contemplaria algum acordo entre a fábrica e direto de vocês, talvez? Eu acho, Ricardo, a gente pode até avaliar qual que é o relacionamento da Durst com a nossa matriz, porque, de repente, a gente pode organizar alguma coisa com eles lá fora, junto, né? Então, mesmo tendo uma fábrica na Itália, não quer dizer que a gente não possa atendê-los, né? Acho que a gente tem que ver. Podemos até, depois da reunião, entrar em contato com você e discutir algumas possíveis soluções aí. Eu vou deixar o meu contato aqui no chat. E aí, qualquer coisa, se vocês tiverem algum contato depois da Deutsche Leasing, onde a minha fábrica possa entrar em contato depois para ver se eles conversam diretamente, pode ser que fortaleça aí o projeto, tá? Com certeza. A gente anota aqui e segue o contato. Maravilha. Bom, temos aqui na sequência também, a gente talvez, para dar continuidade na apresentação, a pergunta do Hugo. Por favor, Hugo. Bom dia. A pergunta é o seguinte: quais os valores mínimos que faz sentido um pacote desses? Isso aí tem um custo administrativo um projeto desses, né? Com certeza. Hugo, obrigado aí pela pergunta. A gente vai entrar nesse ponto, inclusive, mas adiantando um pouquinho o assunto, os valores mínimos vão depender do produto financeiro, né? Então, assim, depois, seguindo a apresentação, a gente vai chegar no ponto de apresentar todos os produtos que nós trabalhamos hoje, em linhas gerais, né? Financiamentos internacionais, que são financiamentos feitos através da nossa matriz em euros, tem um valor mínimo do investimento de 1 milhão de euros, né? Operações locais em euros também vão ter um valor mínimo, né? Que gira em torno de 400 mil euros, algo nessa linha, justamente pelo ponto que você mesmo levantou, que é um custo financeiro, um custo de captação, um custo, né, de fazer o funding em moeda estrangeira. A gente precisa de um valor mínimo. Por outro lado, a gente tem aí uma opção de operações em moeda local, operações feitas pelo banco no Brasil, que vai ter um valor mínimo aí muito mais flexível, e valores em reais que ficam na casa aí de 150 mil euros, algo nessa linha. Não sei se fui clara. Ok. Já é importante para saber o... Com certeza. Com certeza. Só complementando, Carol. Sim, vamos lá. Se o financiamento do equipamento for de algum desses parceiros, né, que depois aqui a gente pode apresentar quais são, não necessariamente tenha que ter o valor mínimo, né? Desde que seja um parceiro global, você pode eventualmente estar trabalhando um valor diferente desse que a Carol falou, mas aí teria que ser um parceiro que te atenda, que esteja aí na lista dos parceiros globais, tá bom, Hugo? Ok. Perfeito.
Obrigada, Hugo. A gente vai seguindo aqui, então. Entrando, então, no Banco do IT Leasing do Brasil, né? Essa foto aí, quem é de São Paulo já conhece, ficava a nossa sede até recentemente na Avenida Paulista, e hoje estamos aí com um escritório novo. Aproveito a oportunidade aí para convidá-los para conhecer. Estamos ali no Itaim Bibi. A Deutsche Leasing no Brasil, então, tem aí mais de 10 anos de história, né? Nós começamos as atividades no Brasil como uma locadora, né? A locadora, inclusive, até hoje é uma empresa ativa, né? É um dos produtos que a gente tem como diferencial, a locação. A gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe na sequência. E só mantendo a ordem cronológica, então, desde 2015, nós obtivemos a licença do Banco Central para operar como uma empresa de arrendamento mercantil, né? O conhecido leasing. E desde 2020, nós temos a licença do Banco Central para operar como banco múltiplo, né? Isso foi realmente um divisor de águas aí na nossa atuação no país, podendo expandir a nossa carteira e o nosso portfólio de produtos, né? Hoje a gente conta aí com mais de 1.000 contratos ativos, né? Entrando na questão de números locais aí, a gente opera com novos negócios a cada ano na casa aí de 2 bilhões de reais, né? E a gente tem aproximadamente 800 clientes ativos e um portfólio, né, de financiamento na casa aí também de 1,3 bilhões. Então, a nossa operação local vem crescendo bastante ao longo do tempo. Com a licença de banco, a gente conseguiu expandir bastante o que a gente oferece. E o próximo slide traz, então, o portfólio de produtos, né, que a gente pode... desculpa, não é o próximo slide. Esses são os nossos pilares também, né? Então... Carol, só te interrompendo um pouco. Tem uma questão aqui da Ana, que ela mandou no chat. Obrigada, que eu não enxergo aqui o chat, mas... Ela coloca assim: pensando nas informações do ticket médio, 400 mil euros, e a listagem de parceiros globais, algo específico ou direcionado a incrementar para PMS? Pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas, claro. Algo específico para incrementar? Olha, as pequenas e médias empresas estão aí no nosso target, né? São empresas que nós temos bastante interesse em trabalhar. O que eu posso comentar é que nós temos aí um approach diferente, né, para as pequenas e médias empresas e para as empresas, né, de grande porte. A gente consegue enxergar o crédito de forma diferenciada, né, para esses diferentes segmentos. A questão das pequenas e médias empresas é que a gente vai ter um caráter, uma tendência a querer operar entendendo, né, toda a questão do porte em moeda local, né, a não ser que a empresa esteja aí com um faturamento ou com um balanço muito saudável e queira correr o risco ou queira, né, contratar algum hedge para operar ou conte aí com algum tipo de garantia que suporte uma operação em moeda estrangeira. E eu acho que esse seria o direcionador, porque a questão dos valores fica aí ainda dentro, né, da questão da moeda, né? Sendo uma operação em reais, a gente pode baixar um pouquinho a barra para algo em torno de 150 mil euros convertido aí, né? Que vai ficar em torno aí de, enfim, 800 mil reais. Na verdade, a gente consegue até fazer menos do que isso, né? Obviamente que a gente sempre avalia o negócio de acordo com a linha que chega, né? Normalmente, quando são empresas alemãs ou clientes lá da própria Sparkasse, com quem a gente já tem uma relação, a gente, obviamente, consegue ter uma flexibilidade maior, ou mesmo clientes que não são clientes lá na Alemanha, mas que a gente tem interesse de iniciar um relacionamento, a gente consegue de fato, moldar uma solução que atenda o perfil do cliente. Mesmo que não seja, mesmo sendo uma empresa brasileira, dependendo do que ela estiver comprando, né, e do nosso relacionamento com o fabricante, a gente também consegue ser mais flexível nessa questão do valor, né? Sim. A gente gosta de falar que todas as soluções que a gente oferece são sob medida, né? Então, por mais que a gente queira padronizar para explicar e a gente vai olhar caso a caso, né, no detalhe, e
buscando sempre oferecer alguma solução. Temos aqui uma sequência... Pode falar, desculpa. Desculpa, Guilherme. Não, só ia falar que chega mais uma questão do Rafael de Assis aqui. E tem uma do Elton também. Eu vou sugerir da gente prosseguir com a apresentação e a gente vai reunindo aí pelo menos três perguntas, 2 perguntas e uma mão levantada para a gente otimizar o tempo e no final não estourar nosso time box. Tudo bem? Beleza. Beleza, a gente está aqui já finalizando e talvez alguns pontos fiquem claros aí nessa questão dos produtos, né? Então, posso passar brevemente aqui por essa parte, né? A gente comenta ali no quadro em vermelho quais são as soluções que nós temos hoje, né? Leasing, locação, CDC, produtos BNDES, produtos internacionais em moeda estrangeira, né? Esse portfólio de produtos ele vai estar embasado em alguns objetivos que a gente tem, né? Como empresa, que é se tornar uma extensão da equipe de vendas, né, fazer todo o suporte necessário, participando, né, de todo o processo e entrando aí com o máximo de informações que a gente conseguir para dar suporte. Né, a gente opera também com soluções de seguro, né, temos parcerias nessa área. As operações de leasing precisam ter as suas máquinas seguradas, né, o bem precisa estar segurado para a gente conseguir operar. Né, todo o nosso conhecimento em diferentes mercados, segmentos, né, a questão que a gente comentou, né, que temos flexibilidade aí, soluções feitas sob medida, né, então cada caso a gente consegue analisar individualmente, com carinho e olhando aí no máximo de detalhe possível, e o conhecimento do mercado local, que com certeza é um ponto forte aí da nossa equipe. Esse slide aqui é um resumão, né, acho que na sequência a gente vai poder até compartilhar essa apresentação com todo mundo que está participando. Ele é um resumo aí de todos os produtos que a gente opera no Brasil. Né? Na primeira coluna ali a gente tem uma classificação de grandes grupos de produtos, né? Focando aí inicialmente nos produtos BNDES, no produto locação, que eu comentei que foi o nosso primeiro produto no Brasil, mas que até hoje ainda tem um diferencial aí para algumas empresas. O leasing, né? A CCB, que é a cédula de crédito bancário, né? Que é uma questão de financiamento padrão, e os produtos cross-border, que são justamente esses produtos internacionais, né? A gente pode entrar aí no detalhe, eu vou deixar com o Daniel e o Fausto, que são muito mais experts nesse assunto, mas eu fico à disposição aí para a gente continuar falando sobre as nossas soluções. Obrigado, Carol. Obrigado, acho Carol. que também a gente pode entrar no detalhe de cada produto, assim, mas acho que não é a ideia, até para a gente respeitar o tempo aqui, né? Mas só para dar uma visão geral do que a gente trabalha, né? E hoje a gente tem esse portfólio bastante extenso. Então, desde que a gente virou banco, a gente também aprovou uma linha no BNDES. Então, hoje, para aqueles fabricantes que têm produção local, né? Ou equipamentos que são vendidos no Brasil aí que são como é que se diz, que podem ser financiados com produtos BNDES. Então, hoje a gente tem a linha disponível lá, né? E a gente pode atuar. Hoje a gente tem trabalhado bastante no segmento de construção e logística e agricultura com esses produtos, né? A gente tem a locação, né? A locação, ele é um produto que a gente utiliza bem tailor-made, né? A gente entende que existe uma demanda no mercado, principalmente para aquelas empresas em lucro real, que elas se beneficiam de crédito PIS/COFINS, geração de despesa, operação off-balance. A locação acaba sendo algo que encaixa bem para esse tipo de cliente, né? Em alguns casos, a gente pode buscar tomar risco residual ou não, né? Mas são operações em reais, né? Que a gente faz para pessoa jurídica, né? Até esqueci de falar, no BNDES a gente atende tanto pessoa física, produtor rural, quanto pessoa jurídica, né? Na locação, apenas pessoa jurídica. Em seguida, a gente tem os produtos de leasing, né? Leasing financeiro, que a gente trabalha, tanto leasing financeiro local em reais, quanto em euros, para a pessoa jurídica, para a pessoa física, produtor rural também. Trabalhamos com parcela mensal. No caso de produtor rural, a gente pode ir até parcela anual, né? Parcela pós-fixada em CDI, parcela fixa em reais, em euros.
Em seguida, a gente tem o CCB, né, que é um financiamento padrão, né, é um loan, né, que a gente faz aqui para pessoas jurídicas e também para pessoa física, produtor local. Nesse caso, assim como no leasing, a gente tem as opções de reais e euros, né, todos taxas fixas. No caso de operações para pessoa jurídica, são parcelas mensais. E no caso de pessoa física, produtor rural, a gente também consegue chegar em parcela anual, semestral, né? Por último, a gente tem os produtos de cross-border, né? Que são as operações que a gente faz através da nossa matriz na Alemanha, né? Então, o cliente fecha um contrato de financiamento com a Deutsche Leasing AG, né? E aí a gente tem tanto o leasing quanto o financiamento internacional, né? As duas, obviamente, são operações em euros, né? Então o cliente fica exposto aí à variação cambial. A gente faz no mínimo e como padrão aí parcelas trimestrais, mas nesse caso o cliente, ao invés de pagar ao Brasil, né? Ele paga a Deutsche Leasing na Alemanha, então ele tem que remeter aí trimestralmente o pagamento para a Alemanha. E, por último, a gente tem as operações, né, de ECA, né, que a gente, para máquinas alemãs, a gente trabalha com a Euler Hermes, né, mas máquinas austríacas, como perguntaram agora há pouco, a gente trabalha com a EKB, e é uma alternativa que a gente tem aí para o cross-border, né? Então, quando a gente faz o cross-border direto com a Deutsche Leasing, a gente não usa ECA, mas para alguns casos, quando a gente vê necessidade ou onde pode ser mais competitivo, a gente tem a opção também de trabalhar com a ICA, né, que para quem não conhece é uma Export Credit Agency, é uma agência de fomento à exportação que todos os países têm, né, a maioria dos países tem, e ela provê um seguro de crédito para a instituição financeira financiar a exportação de alguma empresa desse país para o Brasil, no caso, né? Basicamente, acho que é isso. Não sei, Fausto, tem alguma coisa que você queira complementar aí? Então, acho que você falou bem, só queria poder ressaltar a alocação, né? Ela é muito interessante para empresas que têm limitação de CAPEX, né? Tem procurado bastante a alocação, né? Porque ele entra ali na categoria de OPEX, né? Então, muitas vezes a alocação tem sido aí um produto interessante especificamente para empresas que têm essa limitação da matriz lá fora. Maravilha. Bom, seguindo aqui com algumas perguntinhas, também com as mãos levantadas, vamos com a pergunta aqui do Elton, que além do bom dia, comenta que no Brasil, a inovação da indústria 4.0 para a indústria automobilística em sua capacidade instalada tem sido uma das questões mais exploradas para investimento. Ele gostaria de saber se a Dodge Spark & Leasing é uma das empresas que estão com aporte para esse fortalecimento da indústria automobilística nacional e a sua participação frente aos demais bancos e financeiras que atuam nesse programa de investimento. Obrigado pela pergunta, Elton. Bom, posso tentar ajudar a responder aqui. Obrigado, Elton, pelo interesse. Acho que o tema é bastante atual, né? Justamente a indústria automobilística está passando por uma transformação, né, ao longo dos últimos anos. O cenário é ainda um tanto quanto instável, mas a gente entende, né, que justamente nesse cenário existe aí uma oportunidade de transformação, de investir, principalmente em maquinário, investir na modernização, né? Então, a gente atua, claro, com um certo cuidado, considerando, né, toda a volatilidade desse segmento, mas nós estamos aí muito próximos de empresas que estão dentro do conjunto de empresas que compõem, né, o segmento automobilístico. Então, a gente está muito próximo de fabricantes que operam, né, com questões, equipamentos que operam aí na... Já, eu acho que esse valor para ele eu consigo fazer hoje. Acho que tem alguém com o microfone aí aberto. Pronto, tranquilo. Então, só complementando, a gente está próximo aí de muitos fabricantes de máquinas do segmento metal mecânico e relacionados, assim, que estão dentro, né, da cadeia produtiva automotiva,
não tanto aí, enfim, diretamente com as montadoras, mas é muito próximo. A gente olha, enfim, esse setor, temos aí um incentivo para operar com um certo cuidado, com as garantias necessárias e com o risco aí conhecido. Não sei se eu puder complementar também, Carol, claro. Não diretamente, mas em linha com a pergunta, né? Em que pese que a gente não tem esse incentivo atualmente, mas de tempos em tempos isso vem da própria Alemanha, a gente teve a questão de uns 8 meses, um incentivo para Green Technology, né? Então, eventualmente, a Alemanha, que é muito engajada, né, em políticas de meio ambiente e assuntos relacionados, eles soltam de tempo em tempo algumas campanhas que beneficiam algum investimento que traga algum ganho, né, em termos de ambiente. E a gente teve essa em particular, que foi a Green Technology, era alguns fabricantes dos quais nós somos parceiros, a gente contribuía com até 0,5%, um pouco mais, no valor de venda, né, como um incentivo direto, né, da Alemanha na compra desses equipamentos, né, desde que mostrasse algum tipo de eficiência ambiental, né? Então, assim, tem uma política de engajamento, né? E essas ações elas aparecem de tempo em tempo, né? E a gente se beneficia também das ações por termos os produtos BNDES, também todas as ações do BNDES focadas em algum segmento específico, a gente também acaba adotando, tá? Incrível. Dando seguimento aqui com as perguntas, então acho que na ordem vou fazer a pergunta do Rafael e vou pedir para que o Daniel faça a sua, tá com a mão levantada. A pergunta do Rafael é o seguinte: além do bom dia, ele sabe que normalmente os bancos trabalham com leasing, somente de produtos e materiais, porém tem alguns que já incluem serviços. Hoje, a Deutsche tem esse item no portfólio ou é somente produtos e materiais? Não, a grande maioria das máquinas que a gente financia, ou leasing ou financiamento, na invoice da máquina inclui algum tipo de serviço. Só serviço a gente não faz, não está no nosso escopo de atuação, mas se for um equipamento e um serviço incluso, se eu não me engano, até 30% do valor do equipamento, a gente consegue embutir no financiamento. 25%, Daniel. 25%, exato. Um serviço relacionado, né? À instalação, à manutenção, algo nessa linha. Isso, exatamente. Perfeito. Bom, dando seguimento, Daniel, obrigado por levantar a mão. Por favor, qual seria a sua pergunta, seu comentário? Bom dia, obrigado pela apresentação. Eu trabalho na Siemens, né? A Siemens tem, acho que, um forte relacionamento com a Deutsche Leasing, principalmente no setor de saúde. Eu atuo no setor de equipamentos, né? Já há algum tempo eu tenho tentado desenvolver com vocês alguma tipo de apoio para equipamentos não médicos, né? E por isso que eu queria saber como é que vocês estão hoje. A Siemens tem diversos tipos de... É difícil dizer o que tipo de produto a gente tem, mas é muita coisa. Mas dentro de alguns segmentos, eu tenho atuado hoje de painéis elétricos, sistemas para eletrificação, sistemas para descarbonização de portos, sistemas então, diversos tipos de origem, e incluindo na minha pergunta também, além de ter esse possível apoio a esse tipo de equipamentos, se eu conseguiria, por exemplo, fazer com que equipamentos importados fossem feitos do tipo assim, o faturamento fosse via Brasil, né? Porque aí eu consigo agregar dentro do meu escopo de venda toda a parte local, né? Serviço, engenharia, suporte, e em moeda forte, por exemplo. Eu tenho clientes que têm têm receitas em dólar, e poderia ser talvez uma oportunidade. Eu sei que aí, no caso do ICA, eu tenho que ter o faturamento feito pela Alemanha,
e eu queria tentar desenvolver um tipo de solução onde o faturamento fosse via Brasil de um equipamento importado. Uhum. Não, legal, Daniel, acho interessante. Talvez a gente sentar para conversar e ver as linhas que você tem hoje, e a gente selecionar aquelas que a gente tenha mais facilidade para atender, né? Talvez não todas as linhas de negócio que você tem a gente consiga atender, mas com certeza uma ou outra eu tenho certeza que a gente pode apresentar alguma solução. Se você quiser, a gente pode, terminando aqui, a gente marca uma reunião para discutir essas linhas e a gente vê o que a gente pode fazer, pode ser? Ok, sim, sem dúvida. Bom, eu acho que talvez eu tenha que atualizar meus telefones, vocês mudaram de prédio de endereço, né? Então eu vou mandar depois o meu contato no chat, aí a gente conversa. Combinado. Combinado, a gente anota aqui e entra em contato. Exato. E tem uma coisa que eu nem comentei, mas, enfim, até por isso que o Breno da Comex está aqui hoje, né? Não sei se tem mais perguntas, mas tanto no leasing quanto na locação, a gente tem um serviço que a gente entende que tem um valor agregado enorme, que é fazer a importação da máquina para o cliente final. Então, tem muita empresa no Brasil, vocês sabem que o processo de importação é muito complexo aqui, né? Então, a Deutsche Leasing, ela tem radar, né, tanto na locação quanto na leasing, e ela faz esse processo de importação de equipamento utilizando uma trading como parceira, né? Então, o Breno vai até explicar melhor o processo, né? Mas, normalmente, como funciona, o cliente fecha o equipamento, a gente aprova o crédito do cliente, assina contrato e bota um pedido de importação com a trading parceira, que ela vai comprar o equipamento com o fornecedor, importar para o Brasil e faturar esse equipamento para a Deutsche Leasing. Nesse processo tem alguns benefícios e tal, mas aí eu vou transferir para o Breno para que ele que é o expert, traga mais informações para vocês. Bom dia a todos. Bom, o Daniel já resumiu bem um pouco do que a gente oferece, né, como um parceiro do Deutsche. Mas a ideia desse produto, né, é tirar um pouco de uma parte muito burocrática, né, que é a importação no Brasil, né? Então o Deutsche, ele acaba, dentre as soluções que ele oferece, o leasing e a locação, a gente consegue atender demandas de importação de equipamentos. Então, a ideia a Comexport é uma trading, a maior trading brasileira. Ela é focada em soluções em comércio internacional. Então, o que a gente tenta unir é o expertise que nós temos na importação, né? Então, a gente importa por qualquer porto do Brasil. A gente sempre avalia muito aonde está localizado o cliente final. Então, a gente tenta, com isso, otimizar a logística. Então, se é um cliente na região Nordeste, a gente vai, obviamente, utilizar um porto no Nordeste ou um aeroporto no Nordeste. Se é um cliente na região Sul, a gente vai fazer da mesma forma. E com isso, né, a gente consegue, nacionalizando esse equipamento, a gente consegue agregar valor, porque essa redução de custos ela vem exatamente desse expertise que eu comentei, né? A gente tem alguns benefícios, alguns incentivos que a gente divide isso com o cliente e com o Deutsche, né? O Deutsche, na verdade, como um agente financeiro. Então, se o custo da importação é mais barato, a gente consegue, obviamente, que o Deutsche financie um equipamento mais barato. Então, esse produto é um produto que já é bem divulgado e a gente já faz há mais de uma década. E ele agrega valor em várias formas, né? Então, de uma forma bem resumida, é isso que a gente consegue oferecer conjuntamente com o Deutsche como uma solução para todo mundo. Então, aqui, todos os fornecedores, né, tanto como sendo uma opção de venda para os fornecedores, né, vendendo uma solução diretamente para o cliente final, ou se tiver algum cliente aqui que tem algum investimento futuro, ele pode avaliar também essa alternativa para comparar, né, essa opção vis-à-vis com ele fazendo a operação diretamente.
Eu não sei, acho que a apresentação saiu, né? Então, ficaria mais fácil se tivesse a apresentação, mas basicamente... Eu posso compartilhar ela aqui, Bruno. Fica mais visual, né? Isso. Está disponível para você já? Tá disponível sim. Sim. A gente pode, mas acho que tem um fluxo, né? Então, basicamente, o que a gente preserva é a relação do fornecedor com o usuário final, né, o cliente que vai fazer o financiamento. Então, a Comexport, ela não entra nessa seara, quer dizer, a gente não muda nada com relação à condição de compra, valor, a gente não entra nessa discussão. A partir do momento que um cliente tem interesse em adquirir uma máquina, né, e o Deutsche aprovando o crédito desse cliente, a gente consegue executar esse processo de compra, né? Então a gente vai lá, a gente performa, então a gente assume o papel de pagador desse equipamento perante ao fornecedor. A gente traz isso para o Brasil, aí avaliando sempre aquele ponto que eu comentei, da melhor logística, do melhor porto de entrada, dos incentivos que a gente possa compartilhar com o cliente final. E após esse processo da importação, a gente consegue fazer a venda para o Deutsche Leasing, e o Deutsche Leasing financia esse equipamento ou em moeda nacional ou em moeda estrangeira, né? Então a gente consegue oferecer um combo. Essa é uma das soluções, né? Mas é uma solução que a gente utiliza muito, principalmente nesse fórum, né? Que é um fórum de empresas alemãs ou empresas que tenham as suas fábricas, né, na Europa, por exemplo, no qual a gente consegue vender um pacote que desburocratiza muito a vida do cliente final. Eu vi que alguém fez uma pergunta, acho que... Isso, na verdade foi um comentário. Muito obrigado, Paulo, pelo comentário, enfim, deixando o seu contato. O pessoal da Deutsche, da Comex, pegou? Peguei, sim. Eu vou responder aqui na sequência. Estou passando um e-mail para ele também, dando um olá para ele registrar o meu contato. Eu até sugeriria, eu acho que vocês podem centralizar todas as demandas com o Deutsche, e o Deutsche, obviamente, eles vão avaliar se o leasing importação ou alocação, ou leasing importação em moeda estrangeira, ele é factível nessa demanda, e aí eles vão nos acionar. Acho que assim fica mais produtivo para todo mundo, para ter um único ponto focal, nesse caso, o Deutsche. Perfeito. O Fábio Stamboni perguntou aqui para mim, mas acho que faz sentido também. Acredito que a Caroline tenha mencionado, mas haverá o compartilhamento desses slides, certo, Caroline? A gente pode compartilhar, sem problemas. Legal, maravilha. Bom, enquanto os convido a fazer novas perguntas, alguns comentários, seja pelo chat, seja levantando a mão, gostaria de fazer uma dinâmica, na verdade, bem rapidinho, que se sentir confortável, é claro, de abrir a câmera para eu tirar um print e registrar esse evento. Prometo, a ideia não é fazer nenhuma figurinha, longe disso, é só realmente da gente registrar registrar esse encontro. E eu vou pedir, Carol, para você descompartilhar a tela, porque aí o efeito galeria no Zoom fica mais bonito. Sem Pelo problema. menos para mim. Maravilha. Bom, pessoal, então vamos lá. Print em 3, 2, 1. Rapidinho, indolor, foi bem tranquilo. E, mais uma vez, acho que a gente pode fazer aí outra rodada de dúvidas, de comentários, de mãos levantadas. Por favor, fiquem à disposição.
Bom, chegou uma aqui, talvez seja legal, até algumas foram mencionadas já, que é o valor mínimo para o financiamento. Carol, se você quiser estressar esse ponto novamente, foi dito talvez mais no começo do nosso encontro. Então, se você puder estressar um pouco mais esse valor mínimo para o financiamento, acho que seria interessante. Como boa economista, a minha resposta do valor mínimo é depende. Então, assim, eu convido, né, quem tiver interesse e dúvida, né, sobre algum projeto, a nos mandar um e-mail, uma ligação, um contato, para a gente justamente explorar, né, qual que é a oportunidade, quais que seriam, né, os equipamentos em questão, valores, da onde eles vêm, justamente para a gente tentar entender o projeto como um todo e ver, né, quais dos produtos financeiros que a gente consegue enquadrá-los, né, poder fazer esse comparativo também, no caso de ser mais de um. Mas em linhas gerais, assim, só para não ficar sem valores de referência, né, a gente tem aí uma limitação mínima para os financiamentos internacionais, em 1 milhão de euros, né, então as máquinas precisam representar um projeto que seja acima de 1 milhão de euros para poder fazer o financiamento internacional, aquele que é direto com a Deutsche Leasing na Alemanha, né, o pagamento feito através de remessas para fora. E na opção local, os valores podem ser abaixo disso. Operações locais em euros vão ter um valor mínimo, né, para a gente conseguir operar em torno aí de 400 mil euros. E operações em reais também, o valor fica abaixo e a gente pode aí analisar caso a caso, tendo um pouquinho mais de flexibilidade. Maravilha. O Guilherme. Manda. Eu acho que não está na apresentação aqui, mas vale mencionar, né? Os produtos aí, eles são do dia a dia aí do expediente bancário, né? Então, ainda que a gente tenha falado aqui em cross-border, produtos internacionais, o nosso processo ele é muito similar, né, ao processo de aprovação, de coleta de documentos, avaliação e formalização, né? Então, é um processo que segue o rito aí clássico, né, de um checklist de crédito bastante padrão, né? A análise nos conceitos aí mais atuais de crédito, com um diferencial que a gente realmente dá uma atenção muito forte para o ativo em questão, né? Então, até respondendo um pouco do colega que perguntou da máquina italiana, né? A gente, e da própria Siemens também, a gente vai olhar o ativo, né? E o processo de formalização também muito em linha com o que os bancos pedem na parte de aval ou uma garantia adicional ou o próprio bem como garantia sem garantia adicional, né? Então deixar o pessoal aqui bastante tranquilo, né? Que os produtos eles têm uma simplicidade, né? Se é que a gente pode falar assim, do que é padrão em qualquer financiamento de mercado, mesmo uma operação internacional com a nossa matriz, né? Tudo é intermediado por nós, então não há um contato direto do cliente com o banco na Alemanha, nós intermediamos tudo, preparamos tudo, né? Então é um processo que segue muito em linha aí com o que é feito no dia a dia aí do expediente bancário. Perfeito, Fausto. Obrigado. Acho que até um comentário que veio aqui para mim, que talvez linke nessa sua fala, é muito uma pergunta sobre justamente, né, como é que se dá essa etapa etapa do processo de avaliação do crédito. Posso comentar aí que essa seara faz parte aí do meu background. A gente tenta, né, simplificar o máximo possível, né? A gente sabe que, considerando todo o contexto da nossa organização, a gente precisa seguir a regulação do Banco Central na questão de documentos, né? A gente precisa ter algumas autorizações do cliente direto num primeiro momento para poder realizar as consultas de crédito, né? Então, para a gente conseguir avaliar um projeto, determinando que a gente consegue, né, oferecer algum tipo de solução, o primeiro passo seria
o banco compartilhar com o cliente uma autorização de consulta, né? A gente tem todo esse cuidado em relação a questão de proteção de dados, né? A gente precisa receber uma autorização do cliente para poder realizar essas consultas. Né? O primeiro passo, realizadas essas consultas, a nossa área de crédito faz uma sinalização se está ok ou não para seguir, né? Para a gente economizar o tempo de todo mundo, também tendo algum restritivo que o banco não possa operar, a gente já sinaliza antecipadamente, né? Que infelizmente não poderia seguir. Mas o mais comum é a gente ter justamente um farol verde aí para seguir e aí sim pegar uma documentação mais completa desse cliente para poder fazer a análise de crédito aprofundada e poder tomar uma decisão de risco, de crédito em relação a essa operação, né? Montando aí uma estrutura que seja condizente com o que o cliente espera, a gente faz aí os nossos melhores esforços na questão de ser competitivo, na questão de taxas, na questão de estrutura, de prazos, né? Hoje em dia a gente tem produtos aí que estão em linha com o mercado, inclusive considerando aí o financiamento de longo prazo, né? Para a gente é muito comum um financiamento de 5 anos, então a gente acredita que isso seja também um diferencial de poder ir trabalhando junto com o cliente a melhor estrutura, né? Tendo a nossa análise de crédito ao nosso lado, muito próximo aqui, o escritório é open office, a gente troca figurinha o dia inteiro, tentando, né, chegar na melhor estrutura e solução. Maravilha, obrigado, Carolina. Imagina. Bom, pessoal, mais uma vez convido, a gente está temos o tempo super tranquilo, então quem tiver mais alguma dúvida, mais algum comentário, por favor. A gente teve também uma quantidade bem bacana de contatos no chat, então, enfim, essa é a ideia da Câmara, sempre aproximar os seus associados, os seus parceiros, e tenho certeza que esse contato não para por aqui. Caso vocês também queiram me acionar, enfim, fiquem à vontade para seja fazer essa intermediação com a Deutsche Leasing, com outros associados aqui da Câmara. Tudo bem? Ô, Guilherme, você vai compartilhar o contato da Carol depois da apresentação? Acho que seria importante para quem quiser depois da reunião contatar a gente também, já tem o contato dela direto, ou o meu, do Fausto também. Maravilha, maravilha. A gente pode combinar de diversas formas. Já que e até falando um pouquinho do comentário do Fábio, de como a apresentação será também disponibilizada, talvez acrescentar ao final dessa apresentação o contato de vocês, caso não tenha. Coloquei o meu contato também aqui no chat, caso vocês queiram que eu faça essa ponte também, pode ser feita também. E a Carol acabou de colocar o contato dela, então acredito que tenhamos aí vários meios de formalizar essas pontes, esses acordos, essas conversas, tá bom? Legal. Maravilha. Bom, não tendo aí mais qualquer comentário, qualquer pergunta, eu queria mais uma vez agradecer a Deutsche Leasing, aqui representados pela Caroline, pelo Fausto e pelo Daniel, e também ao Breno, representante aqui da Comexport. Tenho certeza que foi uma manhã bem rica de aprendizado, de conteúdo, foi muito interessante. Eu queria agradecer também aos participantes desse chat, pela presença, pelas dúvidas, pelos comentários. Vamos juntos para mais. Aí qualquer dúvida, qualquer feedback, ficamos super à disposição, tá bom? Tenham um bom dia, um bom resto de semana para vocês. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.